Olá, internauta, aqui é o professor Nelson Vigílio falando e inaugurando uma série de vídeos com questões comentadas exclusivas de concursos para o cargo de químico ou engenheiro químico. Escolhemos começar com a prova de perito criminal federal, prova feita pela CESP no ano de 97. Qualquer dúvida pode acessar o meu blog quimicaeconcursos.blogspot.com para maiores comentários. Um abraço, bom proveito. Vamos lá, questão 22, que é a primeira questão de química da prova. Antes de iniciar a resolução dessa questão, vou fazer um breve comentário sobre as questões da CESP, que é uma banca conhecida por elaborar seus enunciados. E muitas vezes o candidato pode simplesmente ler as assertivas para fazer o seu julgamento de certo ou errado, sem precisar necessariamente ler o enunciado da questão. Vamos lá. Vamos ler o enunciado dessa questão, que é uma questão que fala sobre o estudo dos gases. Os estudos sistemáticos de gases iniciados no século XVII, por meio das leis empíricas de Boyle e Charles e do princípio de Avogadro, conduziram a uma equação de estado geral para os gases, conhecida como a lei dos gases ideais. Essa lei é expressa matematicamente por PV igual a nRT, em que PV, nRT representam pressão, volume, quantidade de matéria, constante dos gases e a temperatura do gás, respectivamente. Em relação ao gás ideal, julguem os itens a seguir. Item 1. A equação de estado para os gases ideais representa de maneira precisa o comportamento dos gases reais no limite em que a pressão tende a zero. Então, nós estamos aqui diante de uma afirmação e essa afirmação está dizendo que para um gás real, se a pressão for muito baixa, eu posso utilizar a expressão do gás ideal para descrever seu comportamento. Bom, o que diferencia um gás real para um gás ideal é que no gás ideal é desprezado as forças de atração e de repulsão que possam existir entre as moléculas. E também que o volume dessas moléculas do gás é desprezível, né, em relação ao volume do recipiente a qual ela está contida. Bom, levando isso em consideração, vou mostrar para vocês aqui um gráfico que vai fazer uma análise dessa afirmação. Bom, a ideia foi fazer um gráfico de PV sobre RT vezes a pressão e observar como diferentes gases se comportam em relação à pressão. Bom, para um gás ideal, esse comportamento será sempre constante. É uma reta. N será igual a 1, sempre, para um gás ideal. Agora, para outros gases, como o dióxido de carbono, hidrogênio, metano, você pode observar que à medida que você aumenta a pressão, você aumenta o desvio do comportamento desse gás com a reta aqui, a reta do gás ideal, a reta vermelha aqui. Agora, se você fizer o inverso, se você reduzir a pressão, você pode observar que todas essas curvas, elas pode acompanhar aqui a curva do CO2, por exemplo. Aqui vou colocar o laser point. Você pode observar que ela vai tender a se aproximar de 1. A mesma coisa com a curva do hidrogênio, ela está tendendo, tá vendo? Está se aproximando de 1. Mesma coisa com a curva do metano e a mesma coisa com a curva do nitrogênio. Então, isso quer dizer que à medida que você vai diminuindo a pressão do seu sistema, certo? Pressão aqui, todos esses gases, eles tendem a ter um comportamento semelhante ao gás real,
ao gás ideal, perdão. Então, todo gás real tende a ter um comportamento de um gás ideal à medida que você reduz a pressão do seu sistema. Então, a afirmativa está certa. Item 2. No modelo da teoria cinética dos gases, as partículas que compõem o gás ideal apresentam forças atrativas fracas entre si. Essa questão é falsa, porque no modelo do gás ideal, as forças intermoleculares, sejam elas atrativas ou repulsivas, são consideradas nulas, totalmente nulas, nem sequer podem ser fracas, certo? Então, está errada essa questão. Então, só lembrando, o que é que fala a teoria cinética molecular? Bom, ela tem algumas afirmações. Bom, primeira afirmação. Bom, nessa primeira afirmação, a teoria diz que os gases constituem um grande número de moléculas que estão em movimento contínuo e caótico. É um movimento, moléculas em movimento caótico, certo? A segunda afirmação diz que o volume das moléculas do gás, é desprezível, né? Igual a zero. Na terceira afirmação, as forças intermoleculares são desprezíveis, também são iguais a zero, tendem a zero. Na quarta afirmação, o choque entre as moléculas é considerado perfeitamente elástico. Então, choque elástico. Na quinta afirmação, a energia cinética média das moléculas é proporcional. Então, a energia cinética média é proporcional à temperatura. Essas são as 5 afirmações da teoria cinética, só lembrando. Item 3. Bom, se em uma mistura de 2 gases ideais as pressões parciais são iguais a 1 atmosfera, então a pressão total da mistura é menor que 2 atmosferas. Bom, essa questão também está errada, certo? Porque nós estamos falando de gases ideais. E são gases ideais, não existe força de atração nem de repulsão. Portanto, a soma das pressões parciais de cada gás não irá alterar, né, a somatória de suas pressões, a pressão total. Então, você tem uma pressão parcial de 1 atmosfera de um gás, vamos chamar aqui pressão de ar de 1 atmosfera, pressão do gás B também de 1 atmosfera. Então, a pressão total desse sistema será igual à soma das pressões parciais, 2 atmosferas. É a lei de Dalton. A lei de Dalton, ela fala assim, que a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais que cada gás exerceria se estivesse sozinho. Tá? Isso para um gás ideal. Ok? Vamos lá, item 4. As curvas dos gráficos de pressão versus volume nas condições de temperatura constante e quantidade de matéria fixa de um gás ideal tem a forma de uma parábola. Bom, vamos lembrar aqui a fórmula de uma parábola. Nós estamos falando aqui da lei de Boyle, onde a temperatura é constante, o volume ocupado por uma determinada quantidade de gás é inversamente proporcional à sua pressão, né? Então, nós temos que P é inversamente proporcional ao volume, ou vice-versa. Então, dessa relação, tem-se que Q vezes P é uma constante. Isso plotado num gráfico de pressão e volume, nós obtemos uma curva com esse formato aqui,
é uma curva conhecida como hipérbole. Se você observar no estágio 1 de baixa pressão, você terá um volume razoável do gás a baixas pressões. Você no estágio 2 a altas pressões, esse volume se reduz significativamente, ou seja, comportamento inversamente proporcional da pressão com o volume, é hipérbole, essa curva. Então, a questão está errada. Bom, e finalmente, o item 5. O mol de gás ideal, sob a temperatura de 0 grau Kelvin, a pressão finita, apresenta um volume igual a zero. Bom, a questão é verdadeira. Vamos ver por quê. PV igual a nRT. Ora, se a temperatura é igual a 0 Kelvin, e você substituir aqui a temperatura, isso tudo aqui vai ser zero. Consequentemente, se a sua pressão é finita, é conhecida, certo? Para essa expressão PV ser igual a zero, você necessariamente teria que ter o volume igual a zero, certo? Portanto, assertiva verdadeira. Aqui eu termino a primeira sequência de resoluções comentadas, questão de química. E se vocês gostaram, podem continuar acessando o site, que à medida que eu for resolvendo as questões, eu vou postando esses vídeos comentados, ok? Um abraço, voltem sempre, qualquer coisa, química e concursos.blogspot.com. Professor Nelson, manda um abraço para os internautas.